Saíram duas novas evoluções aqui no Ultimate Team do UFC 24, essa treino de fintas e treino de perna ruim. Essa treino de perna ruim tem como grande diferencial, né, adicionar um de perna ruim. Como requisito, a carta pode ter no máximo 4 de pé ruim, então dá para conseguir cartas que fiquem com 5 de pé ruim. Já essa daqui, treino de fintas, também tem como diferencial adicionar um ponto de finta, porém ela tem como o requisito ter no máximo 3 de fintas, né? Então o máximo que a gente consegue são cartas com 4 de fintas. Eu já adianto que nessas evoluções a gente não tem grandes alternativas assim para uma carta ficar usável, né? Para a gente poder selecionar uma carta aqui e já colocar no nosso time. Mas tem algumas combinações bem interessantes que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já no Futbin, começando pela que dá o ponto de Skill Move, a gente tem aqui um resumo da evolução. Ela ganha 3 de overall, aumenta 3 de velocidade, a parte de finalização aumenta 7, aumenta bastante coisa. O passe aumenta 4, o drible 3, né? E a parte de físico também 3. Uma evolução interessante, principalmente porque é de graça. Também dá 2 playstyle, não é plus, né? Tem o de power shoot e o de cavadinha. Eu vou mostrar aqui que as evoluções que tem disponível direto da carta ouro, né? Para essa evolução não são tão interessantes. A primeira delas é o Lukaku. Até fica com uma carta interessante, mas tem muita carta melhor já atualmente, né? Mas tem a vantagem do Lukaku ficar com 4/4, né? Uma carta com link bom. É uma carta que é aquele centroavante bem forte, tem bastante força física, cabeceia bem, né? Então, até pensando em futuras evoluções, o Lukaku pode encaixar bem legal em outra evolução. Ele fica com a parte de finalização muito alta, né? 93 de finalização, força no chute de 94. Fica bem interessante, mas como eu falei, né, tem outras cartas bem melhores, né? O Lukaku tem agilidade e equilíbrio baixo, tem a força muito alta. É aquele jogador bem forte mesmo, centroavante tradicional, e fica como uma sugestão. Um ponto interessante, né, eu tenho dado preferência a evoluções de cartas que, mesmo que no momento não, mas no futuro vão ser boas opções, né? Então dando prioridade a cartas de links bons, né? Oportunidade de melhorar, por exemplo, o Lukaku tem a deficiência de ter 3 de skill, aqui já fica com 4. Pensando nesse ponto, talvez seja interessante apostar nesse tipo de evolução. Segunda sugestão aqui, o Darwin Núñez. O Darwin Núñez também tem 3 de skill, e aqui ele já fica com 4 de skill. Né, continua com 3 de pé ruim, né, mais uma vez, de repente em futuras evoluções pode encaixar alguma coisa aqui que se torne mais usável, né, mas a parte de finalização dele também é boa, a parte de físico é muito boa. É uma opção também para quem gosta do Darwin Núñez, dá para evoluir direto aqui da carta ouro. E a última opção aqui, talvez em stats seja a melhor carta, é o Nuno da Costa, a partir da carta Informe. Ele fica com 93 de velocidade, 90 de chute, o passe um pouco abaixo, né, 79, e o drible 87, o físico também é bom, fica 80. Ele fica com 4 de skill e 4 de pé ruim. Fica uma carta bem interessante, se fosse de uma liga mais forte, né, com certeza a gente seria bem tentado a fazer essa evolução, mas ele joga na liga da Turquia, né. Para quem tá com um time com muitos icons, né, de repente quem já tem essa carta aqui no clube, negociável, pode ser que vale a pena fazer essa evolução. Passando agora para treino de perna ruim, ela também dá 3 de overall, dá 3 de velocidade, a parte de chute aumenta só 3, a parte de passe aumenta 4, o drible aumenta 7 e o físico aumenta 3. Né? Essa aqui já aumenta 1 de pé ruim. Interessante também que ganha o Quick Step, né? Não é o Playstyle Plus, mas é um Playstyle bem interessante que ajuda bastante na velocidade dos jogadores. Essa evolução a gente também não tem grandes opções, né? Uma delas é o Lukaku. Ele também fica com os requisitos para essa evolução. E aqui ele já fica com 5 de pé ruim e 3 de skill. Para o estilo do Lukaku, se eu tivesse que evoluir, eu até preferia ele ter os 5 de pé ruim. A parte de skill acho que não faz tanta diferença. Mas aqui mais pensando em evoluções futuras, né? Por exemplo, a Stamina aqui fica apenas 66. Fica uma carta que a gente não usaria nesse momento, né? Pensando no futuro, de repente pode valer a pena. Outra carta que cabe nos requisitos é o Talisca. Ele fica com 4 de skill e 5 de pé ruim, somente com essa evolução. Também fica interessante, o Talisca já teve dentro de várias evoluções até melhores, né? Mas essa aqui de graça e com a possibilidade de deixar 5 de pé ruim. E no futuro, né, encaixando em outras evoluções, pode ficar uma carta bem interessante. E das evoluções diretas, né, sem casar com outras, essa jogadora aqui, a Sheila, ela é a que fica com melhores stats, né, fica com velocidade 90, finalização 89, passe 85 e drible 90, fica 4/4 e fica uma carta bem interessante, né, porém a partir da Informe, então não sairia de graça, mas para quem tem a carta, de repente pode pensar nessa evolução.
Bom, pessoal, agora eu vou passar algumas evoluções casadas. Tem algumas que junta a treino de perna ruim com a treino de fintas e algumas outras com algumas evoluções que estão ativa casada com essas, que também, essas sim, são bem interessantes e vale bastante a pena fazer. A primeira delas é o Terrier, que primeiro a gente faz o treino de finta e depois a gente faz o treino de perna ruim e ele fica com esses stats: 90 de velocidade, 92 de finalização, 83 de passe, 89 de drible. Fica uma carta muito boa, ele fica 4/4, fica bem interessante. Duas evoluções gratuitas casadas, talvez seja a melhor combinação gratuita nesse momento. A segunda evolução casada é essa jogadora, a Xanda. Ela joga na Liga Feminina Espanhola, fica 4/4 também, dedicação alta média, finalização 91, chute 90, drible 90 e físico 80. Fica bem interessante, o passe dela é um pouco abaixo, mas duas evoluções gratuitas também fica bem interessante. Outra evolução casada é esse jogador aqui brasileiro, o Crisan. Ele joga na Liga da China, fica com 4 de skill e 5 de pé ruim, dedicação alta média, fica bem interessante. É um conjunto de várias evoluções que a carta tá ficando muito legal. 92 de velocidade, 92 de finalização, 92 de passe, o drible 89 e o físico fica absurdo em 99, né? Fica muito, muito interessante. A gente vai precisar aqui de algumas evoluções, né, que já tem um tempo, né? Então não é todo mundo que vai conseguir fazer, mas principalmente quem tá começando no jogo agora consegue fazer sem problemas. Bom, a evolução parte da carta prata. Primeira evolução que tem que ser feita é essa daqui, que é como uma rocha. Depois tem que usar a evolução de fundação 2. Depois o upgrade de fundação. Aí a gente vai para o treino de perna ruim. Depois a cortar para dentro. E depois a de finalização, que na tradução é faro de gol. E ele fica com esses stats, né? Uma evolução que dá trabalho. Algumas aqui não são gratuitas, mas fica bem interessante. Bom, outra evolução aqui que talvez seja até a principal que todo mundo está falando nesse momento é esse jogador, o Barcola, do Paris Saint-Germain. Ele fica 5 de skill, 5 de pé ruim, dedicação alta média. Ele é um jogador que não é muito baixo, tem 1,86 m e fica com 95 de velocidade, 91 de chute, 87 de passe. O drible fica 93 e o físico 73. A parte de físico fica um pouco mais abaixo, né? Mas fica bem interessante. A gente começa evoluindo pelo o treino de finta. Depois a gente tem que ter disponível, né, a evolução de fundação 2. Depois a gente passa pelo treino de pé ruim. E depois a evolução de finalização, que é a faro de gol. Ele fica com Playstyle Plus de Trivela e fica muitíssimo interessante, né? Fica uma carta bem interessante. Ele tem o Quick Step e o Rapid também. Então, além do Playstyle Plus de Trivela, né? Então fica bem legal. Talvez seja a principal evolução nesse momento. Fica uma carta aí no nível das TOTS que vão chegar em breve, né? Então, uma evolução que vale bastante a pena fazer. Outra evolução interessante, essa aqui do Embolô. A gente evolui primeiro de treino de finta, depois mantendo o equilíbrio, né? Pode ser a A1 ou a A2. Essa aqui custa 75 mil coins. E essa aqui é o treino de perna ruim. Ele ganha o Playstyle Plus do foguetinho, né? Do Quick Step. E fica muito interessante, né? Principalmente pelo Playstyle Plus e apenas 75 mil coins. A carta fica com velocidade 90, chute 91, o passe um pouquinho abaixo, né? 82, mas ele tem um passe curto 88. A parte de drible fica 87 e o físico fica 92, né? Fica bem interessante, fica uma carta bem usável. Apenas 75 mil coins, né? Da Liga Francesa. Dá para usar tranquilamente. E ele fica 4/5, né? 4 de skill e 5 de perna ruim. Fica um excelente atacante. Outra evolução casada, esse aqui é o Embelmo da Premier League. A gente tem que fazer primeiro a treino de perna ruim, depois a cortar para dentro e depois a faro de gol, né? Vai ficar 200 mil coins. As duas evoluções aqui custam 100 mil coins, mas fica uma carta absurda, né? Ele fica com 4 de skill e 5 de perna ruim. 91 de velocidade, 94 de finalização, 86 de passe, 91 de drible. Fica com Playstyle Plus da Trivela e fica com Quick Step e o Rapid também. Fica uma carta absurda, né? Bem interessante. E com o link da Premier League, né? Que faz toda a diferença. Outra evolução casada, o Watkins do Aston Villa, Premier League também, mais uma vez. Tem que fazer ele na fundação de 2, depois no upgrade de fundação, né? Então, só para quem não fez ainda. E depois o treino de perna ruim. Ele fica com 4 de skill e 5 de pé ruim. O Watkins, que na carta ouro é só 3 de skill. E fica uma carta também bem interessante, né? Uma evolução totalmente gratuita, corre 90, finalização 96, passe 78, o drible 87 e o físico 82. Pelo link, né, em inglês da Premier League, pode valer a pena também. Outra evolução casada, essa jogadora aqui é a Salmon, que joga no campeonato inglês feminino. Ela fica também muito interessante, né? Primeiro a gente usa o treino de finta, depois o cortar para dentro, né, que é 100 mil coins, e depois a faro de gol, né? E ela fica com essas notas aqui absurdas. 4 de skill, 5 de perna ruim, também com a trivela
de Playstyle Plus. Velocidade 94, finalização 92, o passe 93, né? Absurdo, passe curto 99, cruzamento 98, o drible 90 também muito alto, né? Notas muito altas. E a parte de físico fica 75, o único ponto negativo da carta, né? A parte de estamina fica só 72, mas de qualquer forma fica uma evolução excelente, né? E essa aqui é a última evolução casada, o Nordan, que joga no campeonato francês. A gente tem que fazer primeiro o treino de fintas, depois o cortar para dentro, depois a sob controle 2 e depois a faro de gol, né, 1 ou 2, e ele fica com essas notas aqui: velocidade 90, finalização 90, passe 93, drible 92. Também uma carta absurda, né? Agilidade 88, equilíbrio 99, controle de bola 98, a parte de finalização muito alta, né? Finalização 95, passe curto 99, visão 99, fica 4 skill e 5 de pé ruim também, Playstyle Plus da Trivela, uma das melhores opções, sendo que aqui a gente usa 3 evoluções pagas, né? Uma de 75 mil e 2 de 100 mil, e a carta fica saindo 275 mil coins. Mas uma carta bem interessante, né? Pelo link francês, né? De repente pode valer a pena também. Bom, pessoal, essas são as minhas sugestões aqui para evolução treino de finta, treino de pé ruim. Passei também várias evoluções casadas aí, muito interessantes, que dá para juntar com essas e fazer algumas cartas ficarem bem usáveis, né? Quem gostou das dicas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!